Ideologia pode ser definida como um conjunto de ideias, crenças e valores que orientam o pensamento e as ações de um grupo, sociedade ou indivíduo. Ela pode influenciar fortemente a política e o exercício do poder de diversas formas. Legitimação do poder. A ideologia pode ser usada para legitimar o poder de um grupo político, justificando suas ações perante a sociedade. Definição de valores e objetivos. Define os valores e objetivos que orientam as decisões e políticas adotadas por um governo ou partido político. Divisão da sociedade. Pode contribuir para a divisão da sociedade em diferentes grupos com interesses e visões distintas, influenciando a luta pelo poder. Moldagem da opinião pública. Através da disseminação de ideologias, é possível moldar a opinião pública e influenciar a forma como as pessoas percebem o poder e as instituições políticas. Assim, a ideologia desempenha um papel fundamental na maneira como o poder é exercido, justificado e contestado em uma sociedade. A ideologia tem um papel fundamental na política e no exercício do poder, pois define os objetivos e valores de um grupo político ou de uma sociedade. Orienta as políticas públicas e a maneira como o poder é exercido. Pode gerar divisões e conflitos entre diferentes grupos que possuem ideologias opostas. Influencia a forma como as pessoas são governadas e como os recursos são distribuídos na sociedade. Pode ser usada para legitimar ou questionar a autoridade de um governo ou regime político. Algumas funções da ideologia incluem legitimação do poder. A ideologia pode ser usada para justificar a autoridade de um governo ou regime político, legitimando suas ações perante a sociedade. Orientação política. Define os objetivos e valores de um grupo político, orientando suas políticas e ações. Mobilização social. Pode ser utilizada para mobilizar e unir grupos de indivíduos em torno de causas comuns. Interpretação da realidade. Influencia a forma como as pessoas interpretam a realidade e os acontecimentos ao seu redor. Controle social. Pode ser empregada para controlar o comportamento e as crenças das pessoas em uma sociedade. Conflito e resistência. A ideologia pode gerar conflitos entre grupos com ideologias diferentes e servir como base para movimentos de resistência e oposição. Outras funções da ideologia são: educação. Pode ser usada como ferramenta de educação e socialização, transmitindo valores e crenças de uma geração para outra. Identidade. Contribui para a formação da identidade individual e coletiva, ajudando as pessoas a se definirem e se relacionarem com os outros. Dominação. Pode ser utilizada para manter estruturas de dominação e hierarquia na sociedade. Transformação social. Pode ser um instrumento para promover mudanças sociais e políticas, mobilizando as pessoas para a transformação de determinadas realidades. Manutenção da ordem. Ajuda a manter a coesão social e a estabilidade política ao fornecer um conjunto comum de valores e crenças compartilhados pela sociedade. Propaganda. É frequentemente utilizada como ferramenta de propaganda para influenciar a opinião pública e legitimar determinadas ações políticas. A importância da ideologia reside em vários aspectos, tais como orientação política, ajuda a definir os objetivos e direções de um grupo político ou social. Legitimação do poder. Serve para justificar e legitimar a autoridade de governos e regimes políticos. Mobilização e coesão social. Pode mobilizar e unir grupos de pessoas em torno de causas comuns. Interpretação da realidade. Influência é a forma como as pessoas interpretam e compreendem a realidade à sua volta. Formação de identidade. Contribui para a formação da identidade individual e coletiva das pessoas. Transformação social. Pode ser usada como ferramenta para promover mudanças sociais e políticas. Controle e estabilidade social. Ajuda a manter a coesão social e a estabilidade política ao estabelecer um conjunto de valores compartilhados.
Ideologias são sistemas de crenças que moldam a forma como pensamos sobre o mundo e como devemos nos comportar. Elas podem ser baseadas em diferentes aspectos da vida, como ideologia política. Se concentra em como a sociedade deve ser organizada, como o poder deve ser distribuído e como os recursos devem ser administrados. Exemplos: liberalismo, conservadorismo, socialismo. Ideologia religiosa baseia-se em crenças sobre o divino, a vida após a morte e a moralidade. Exemplos: cristianismo, islamismo, budismo. Ideologia cultural reflete valores, normas e crenças sobre a cultura, a arte, a tradição e a identidade. Exemplos: nacionalismo, feminismo, movimento ambientalista. Olá, eu sou o Goku. Obrigado por terem assistido o vídeo. Espero que o professor Arthur ame essa pesquisa e dê logo descontos para os criadores do vídeo. Patrulha demais.